professor de muito conhecimento, muito especial, portanto é um prazer muito grande tê-lo aqui no nosso programa, o professor Luiz Geraldo Xavier. Deixa eu destacar alguma coisa dele aqui, porque, afinal de contas, é a primeira vez que ele vem aqui, né? A nossa emissora está aqui no nosso debate pela primeira vez, com certeza será a primeira de uma série de outras, viu, professor? Porque a gente está sempre precisando esclarecer bem para a população fatos importantes, não é? Esse de hoje, por exemplo, é um fato importantíssimo em nível mundial. Mas o Luiz Geraldo Xavier é professor de História, Geografia, Geopolítica e Atualidades do Colégio Leonardo da Vinci. MBA em Geopolítica da América Latina, Geografia Ambiental, História das Civilizações Perdidas e Geopolítica Contemporânea. Isso aqui é um resumo, né? Do resumo, porque ele tem um currículo realmente bastante vasto. Então, o nosso agradecimento pela sua presença aqui e, com certeza, o nosso bate-papo hoje vai ser muito importante. Muito bom dia. Muito bom dia, Zé Afonso, Jota. Bom dia. Edivar. Isso. Ao público ouvinte, né, do programa, do debate. E estamos aí à disposição para fazer esclarecimentos sobre um momento super delicado nas relações internacionais, né, que é essa questão da investida russa, né, em território ucraniano. E, na minha opinião, nós estamos, nos últimos 30 anos, um dos momentos mais sensíveis e mais graves das relações internacionais. Com toda certeza. E nós já queremos agradecer aqui, professor Luiz, as diversas pessoas que já, a partir da divulgação do banner que nós fizemos do programa, já o retorno, cumprimentando o programa, a nossa equipe, pelo convite a você e pela sua presença aqui. Tem o professor Fernando Dias, lá do Unipan, que está sempre ligado, né? Um abraço. Dizendo que você é uma competência e tal. E, entre outros, eu destaco aqui também a seguinte mensagem: poxa vida, grande convidado, estarei na audiência e vou mandar recado. Acabei de mandar mensagem para o Luiz Geraldo, um mestre, é o professor Daniel Gomes. Sim, é um prazer, foi um prazer trabalhar com o Daniel, foi meu aluno, aliás, um excelente aluno. O mundo, sobretudo, os problemas do mundo precisam de pessoas com capacidade muito plural de pensar e relacionar com esses problemas. É verdade. Vamos começar então. O senhor não foi professor do Edivar, não, né? Porque todo professor que vem aqui, professor que vem aqui, ele é professor do Edivar. Eu nunca vi o negócio desse. Desde o primária até fazer faculdade aqui em Patos de Minas, então, vários professores. Tô achando que você repetiu, foi muito brincadeira, viu, Edivar? Brincadeira. Não foi. É brincadeira, Edivar. Professor, tudo bem com o senhor? Não, mas assim, você sabia que a minha primeira opção como curso superior era história. Eu adoro história. Que bom. Adoro, né? Era a minha primeira opção, mas por causa da força da profissão a gente acabou optando por outro curso. Mas eu adoro história, né? Compreender, aliás, estudar o passado para compreender melhor o nosso presente e o futuro, né? Bom, então ele que vai comandar isso aqui, mas começa com você, vamos lá. Ele conhece. Professor Luiz, a Ucrânia foi invadida no dia 24 de fevereiro por comboios russos, chegando de todas as direções. Desde então, há relatos de ataques à infraestrutura militar ucraniana em todo o país. Após meses negando qualquer intenção de atacar seu vizinho, o presidente Vladimir Putin ordenou o ataque militar em larga escala e adentrou as fronteiras ucranianas por terra, mar e ar. À medida em que o número de mortos aumenta, Putin é acusado de colocar em risco a paz no continente europeu. Afinal, professor, qual a justificativa da Rússia, diga-se Putin, para invadir a Ucrânia? É bastante interessante essa introdução que você colocou, quando você coloca a negação, inicialmente a negação do presidente Putin em agir militarmente sobre a Ucrânia. A negação é uma estratégia de guerra. A negação é estratégia de guerra. A negação é um componente da narrativa. Porque a gente olha os conflitos muito mais nos embates diplomáticos, e também no campo de operações militares, mas existe a guerra das narrativas também. E todo mundo que lida com geopolítica, e talvez isso esteja um pouco distante, do senso comum de julgamento, mas todo mundo lida com geopolítica já sabe que a Ucrânia seria um ponto nevrálgico nas relações internacionais desde o início da década de 90. Quer dizer que antes da guerra bélica há uma guerra política. Há uma guerra política, Essas negociações, quando a gente observa essa questão da ação diplomática em si,
que não é tão mediatizada, porque não traz uma espetacularização, né, de todo o componente, né? Há negociações, né? Há negociações, há embates diplomáticos, mas há um conhecimento de que a Ucrânia, não só a Ucrânia, mas outros palcos importantes que são resquícios e heranças, né, daquela transformação, daquela ruptura que nós tivemos no concerto das nações, vamos chamar assim, dos países, né, no início dos anos 90, todo mundo sabe que a Ucrânia é um ponto nevrálgico. Eu diria que a Ucrânia é a última fronteira das intenções de expansão da OTAN em direção à área de influência russa. E ela é a primeira fronteira do contingenciamento da Rússia em relação a essa expansão. Quando você coloca que as razões, existem razões centrais, a razão central principal, e existem razões periféricas. Embora as razões centrais e periféricas, elas, né, estabelecem, lógico, claro que sim. Qual é a razão central? A razão central é o objetivo russo de conter, né, o avanço da OTAN sobre a sua área de influência. É muito importante. Interessante que a Ucrânia nem pertence à OTAN, hein? Nem pertence à OTAN, mas existe um ensaio, né? Se você for observar essa questão, né, essa tese central explicativa, né, e talvez fosse importante esclarecer um pouco rapidamente para o público, fazendo uma volta histórica muito rápida mesmo, né, é a situação da Rússia após o colapso do modelo socialista, do socialismo burocrático autoritário. A Rússia, ela entra, não só a Rússia, mas todas as áreas, né, que seguiam o socialismo burocrático autoritário, todas essas áreas tiveram muitas dificuldades, mas muitas dificuldades no processo de transição. Sai de um modelo tradicional, né, que é um modelo de convicção de décadas, né, salta para um modelo, que é o modelo neoliberal capitalista, o capitalismo neoliberal, que é uma das faces mais agressivas do capitalismo no seu processo de evolução histórica. E essas repúblicas que antes orbitavam sobre o bloco soviético, e as próprias repúblicas que compunham a União Soviética, elas tiveram muita dificuldade, um processo econômico excessivo, muito profundo, a inflação galopante, uma asfixia de setores produtivos, com desabastecimento de produtos básicos. E a Rússia perdeu força, né? Aí nós estamos falando da Rússia nos anos 90, já não é mais a União Soviética. A Rússia perdeu força, né, e protagonismo na representatividade das relações internacionais. É exatamente nesse momento em que existe uma ação da OTAN no sentido de, né, diminuir, asfixiar a presença russa nas relações internacionais. Vamos falar da relação histórica, então, professor? Desculpa interromper. Só saber se ele completou. A questão central é justamente a tentativa russa de conter o avanço da OTAN sobre a sua área de influência. Só um minutinho, vai deixar mais claro aqui. Não sei se eu estou alongando, né? Mas essa, né, questão de, né, conter o avanço, né, da Aliança Ocidental, dos países ocidentais, sobre a sua área de influência, né, paradoxalmente, ela, né, traz legitimidade para a Rússia. Ou seja, justifica a invasão. Justifica. É muito interessante sair desse pragmatismo de espetacularização midiática. Porque isso aí já produziu uma condenação pública e do público. Né? E não tem outra forma de não condenar. A guerra é o maior retrato, né? Eu uso esse termo, que é um termo antigo, é o maior retrato do fracasso do homem, né, que vive em sociedade. Nós não estamos querendo romantizar, adocicar, né, o sofrimento do povo ucraniano. Né? Não é isso. Uma das alegações de Vladimir Putin é a questão histórica mesmo, da ligação entre a Rússia e a Ucrânia, a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a qual a Ucrânia fazia parte, né, até a dissolução da mesma há poucos anos atrás. Então, qual que é a ligação histórica entre a Ucrânia e a Rússia, professor? Justifica essa ação de Vladimir Putin hoje, reivindicando terras que, na verdade, ele alega que pertenceriam à antiga União Soviética, hoje Rússia? A questão é a seguinte, é muito difícil desassociar a matriz histórica de formação entre esses dois países, né? Mesmo porque a Rússia, ela teve como base, primeiramente, né, em Kiev. Kiev foi a primeira base de estacionamento para a estruturação social do que é a Rússia. Agora, quando ele fala, né, o que ele quer, na verdade, é negar a existência da Ucrânia, como você colocou.
E para negar a existência da Ucrânia, ele fala que há sim, né, uma relação, né, muito entrelaçada na condição. Ele usa um termo muito, mas muito importante no discurso geopolítico. Ele fala que Ucrânia e Rússia são um único espírito. São poucos os líderes que usam e têm a capacidade de usar essa retórica tão profunda. Né? Então, espiritualmente, né, culturalmente, há identificação na fala do Putin. Né? E que existe, obviamente, uma ameaça sobre essa identidade. A identidade que para ele não é a identidade russa, não é a identidade ucraniana, é uma identidade única, como ele coloca, um único espírito, uma única nação, uma única identidade. E o espírito russo, e aí ele já negou a existência da Ucrânia, não fala em Ucrânia, o espírito russo, o espírito da Rússia está sobre essa ameaça. Né? Que é a causa periférica. A causa periférica é justamente o discurso que a Rússia imprime de proteger os bolsões de russos fora do seu território original. Né? Porque essa é uma questão que está nos anos 20, na era stalinista, nos anos 20 e 30, Stalin inicia uma transferência, uma migração aí planejada de russos para áreas das ex-repúblicas. Então você tem bolsões de russos espalhados por todos os países que fizeram parte da União Soviética, aquelas repúblicas. Então você tem uma concentração de russos muito quantitativa no entorno do Mar Báltico, aí você tem uma população no Azerbaijão, no Cazaquistão, você tem uma concentração russa muito grande também, por exemplo, na Ossétia do Sul, que é território georgiano, na Abcásia também, uma concentração de russos, e uma concentração de russos muito grande no leste da Ucrânia, que é, obviamente, a área mais próxima do território russo. Então ali não tem onde como... concentra a Crimeia, ali onde foi invadido antes, né? Também, a Crimeia também, que é uma área importantíssima, anexada a partir de 2016, através de um processo plebiscitário, não houve movimentação militar. Ele alega de armas, né? Ele alega justamente isso aí. Então, esses bolsões de russos fora do seu território, ele forma a causa periférica da ação russa. Proteger russos, sejam russos georgianos, sejam russos ucranianos, porque está ali o que ele chama de o espírito da Rússia, o espírito dos russos, independentemente se está assediado dentro de um território específico. Ô professor, o senhor falou no início aí das narrativas, né? Onde fica o papel da imprensa, por exemplo, a internet? A gente sabe que lá no passado não existiam essas narrativas, até porque os meios de comunicação eram restritos, né? Agora não, é tudo aberto, as imagens chegam instantâneas, um presidente a todo instante está dando uma entrevista, está postando um vídeo, o próprio Putin, que não é de aparecer muito, está sempre ali tentando explicar a situação. Há uma guerra narrativa, OTAN, Rússia também ali, porque parece que quem está notando é isso. Eles estão jogando ele como vilão, e aí ele joga do outro lado, e vira essa narrativa que o povo não sabe o que está acontecendo realmente. Ninguém sabe qual lado certo. Talvez seja esse ponto certo. É uma guerra cibernética também. É uma guerra cibernética, que é uma especialidade russa, né? Mas é muito interessante essa questão da guerra dos discursos, da guerra das narrativas. Ambos os lados, eles tentam transferir protagonismo para as suas justificativas. Agora, não existe como você ter protagonismo sem você ter o antagonismo. Então, vira essa guerra também de discursos, na tentativa de criar o protagonismo que fundamenta e que legitima a causa, isso é muito importante, produzindo o antagonista. Agora, é muito interessante que você coloca que é a instantaneidade das informações, a instantaneidade das imagens, E o que eu noto na questão midiática, a questão da imprensa, da informação, é uma singularidade nesse sentido, de tentar criar, no seio da opinião pública, um tribunal de julgamento. E já há esse julgamento. Eu quero deixar claro para o ouvinte que nós não estamos aqui defendendo as ações militares, a tragédia, a barbárie. A guerra, como eu coloquei, ela é o maior retrato da incapacidade do homem de se relacionar em sociedade. A guerra é a falha da diplomacia, é a falha dos embates, é a falha das ideias. Nós somos sensibilizados com o sofrimento do povo ucraniano. Mas nós temos que jogar à luz do conhecimento e a razão investigativa, e é isso que
uma pessoa que trabalha nessa área tem que fazer, né, nos despreendendo dessas emoções. É muito chato falar isso, é muito chato, mas nós estamos aqui para trazer esse conhecimento. Então existe a guerra das narrativas, sim, no sentido de ganhar protagonismo e legitimidade para a subjetividade. O Norberto Bobbio, ele tem uma frase muito interessante, que talvez possa justificar melhor o que você colocou. Ele tem uma frase muito interessante, o seguinte, que em relações internacionais não existe bonzinhos, existem interesses. E esses interesses, eles são não somente fabricados, né, pelas ideias, mas eles são também amplificados pelos canais de divulgação. Muito interessante, né? Você não tem apenas uma guerra de narrativas, mas você também tem uma guerra de informações. Né? Professor, o comunismo ainda é muito forte na União Soviética, aliás, na Rússia, né, na antiga União Soviética, que era a maior república, né, da União Soviética. Edivar, eu vou fazer uma confidência aqui, né? Um pequeno relato. Tinha um colega que ele me abordava nos corredores da escola me questionando por que eu sou socialista. E isso virou um roteiro. Por que você é socialista? Me convence, e aí automaticamente ele expunha, né, os erros, os equívocos do socialismo. Stalin, morte, Mao Tse-tung e tudo mais. E eu fugindo desse debate, né? E porque eu me convenci de que a ideia que ele tinha de comunismo era uma ideia totalmente distorcida. Então, como que eu iria explicar? Não é isso? Na cabeça. Exatamente. Né? O comunismo, né, ele é uma proposta de superação das imperfeições da sociedade capitalista. Mas para existir o comunismo, tem que existir uma sociedade de produção. Nós estamos na sociedade do consumo, nem do consumo é a sociedade do desejo. Então, todo mundo que usa o termo comunismo, ele tem uma intenção de demonizar aquilo que não existe mais, né? Isso quase não tem força política, né, de grande relevância hoje, né, na Rússia. A Rússia é um país essencialmente capitalista. O processo de transição, ele foi um processo de transição, como eu coloquei, né, muito difícil, mas as bases do capitalismo, elas formam os fundamentos da economia russa hoje. Assim como na China hoje, que por baixo dos panos está assim, meio que apoiando, né, os irmãos russos lá. Interessante, né? Só voltando à sua colocação, né? Comunismo num país que hoje é essencialmente capitalista, o Donald Trump, ele tinha uma frase quando ele abriu a guerra comercial com a China, né? Ele coloca o seguinte, que a China foi o país, aí ele usa equivocadamente o termo comunista, que é mais sobre lidar com as vantagens do capitalismo, porque se você pegar nos últimos 50 anos, a economia chinesa, nesse mundo capitalista, ela cresceu bastante. Então, às vezes, as pessoas usam equivocadamente o termo comunismo, né? Apropria e instrumentaliza esse termo para conseguir colocar a questão das contradições. Isso, ameaça comunista, é a questão do discurso, da retórica mesmo que nós estamos falando. Mas a Rússia é essencialmente um país capitalista, segue os fundamentos do capitalismo, né? Em alguns aspectos até distorce os aspectos do capitalismo. É uma autocracia, né? Aí nós estamos falando, né, do presidente russo, né? Há o país dos oligarcas, né? Nada muito diferente daquilo que nós temos em grande parte dos países emergentes. Nada muito diferente. Bush é considerado um ditador, afinal de contas ele está lá no poder desde de 2000, 89, 2000. Pergunta interessante, porque é essa questão de impingir sobre o outro, não é isso, né? O título de ditador é uma questão extremamente contraditória. Eu acho que ele é um ditador sim na personalidade. Isso aí é julgar a pessoa Putin. Mas nós não podemos distorcer a legitimidade da ascensão política dele. Ele passou por processos eleitorais. Se esses processos eleitorais foram obscuros, fraudados, é outra coisa. Mas ele tem a legitimidade das urnas. Em se tratando de Rússia, país fechado. Ele tem a legitimidade das urnas. Ele foi para um processo político eleitoral, ele teve aceitação, né, do resultado. O resultado, ele expressa aceitação ou negação, e ele passou por processos eleitorais. As formas, as maneiras, vai cair, obviamente, na guerra dos discursos. Não, foi limpa, foi estável, enquanto interesses opostos vão alegar o contrário. Bom, eu tenho que fazer um intervalo, professor Luiz Geraldo, eu peço licença, vamos tomar uma água, já nós vamos voltar, né, Zé?
Vamos falar das consequências aí para o Brasil, o que pode, já estão falando em fertilizantes, etc e tal. Até vi uma entrevista ontem da ministra Tereza Cristina falando sobre esse assunto, do presidente Bolsonaro. É um outro assunto, e o ouvinte também vai participar conosco aqui do nosso programa. Pode mandar sua pergunta, seu questionamento no 388-1798. E também o Zé Afonso, o Edivar, pode responder também as perguntas dos nossos ouvintes. Pode mandar um áudio, pode mandar uma mensagem de texto, e já nós vamos voltar. Dornelles Imóveis agradece aos clientes que adquiriram o apartamento no Residencial Grand Prix 2. O novo lançamento é o Residencial Luiz XV. São apartamentos com 2 quartos, suíte, sala, copa, cozinha, 1 e 2 vagas de garagem, tem sacada na sala ou quarto, porcelanato, bancada em granito, gás canalizado, aquecedor solar, esquadrias em alumínio, prédio a semi-partilhado, elevador inox. O Residencial Luiz XV é o novo lançamento do Dornelles Imóveis. Está ali na João Pereira da Silva, 217, Jardim Paraíso, Patos, próximo ao Cicobi da Rua da Mata. Informações e vendas, Dornelles Imóveis, 999750403, 999750493. Você quer comprar, vender seu imóvel? Acesse dornellesimóveis.com.br. Vamos pro intervalo, 8h26, voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. Estudando no Colégio Universitário Unipam, você só tem a ganhar. Além de ter acesso ao novo ensino médio, com um formato que permite a escolha da área de conhecimento na qual pretende se aprofundar, ao se matricular, você ainda ganha R$100 aplicados em bolsa de valores para investir no seu projeto de vida e de carreira, e concorre a brindes. Prova de seleção de bolsas, dia 15 de janeiro. Inscreva-se já. Saiba mais em colégiouniversitario.unipam.edu.br. Nossa satisfação. Tá barato demais. Amistel latão 3,59. Linguiça para churrasco suíno 12,99 o quilo. Curimbá 14,98 o quilo. Arroz Iracema tipo 1 16,99 o pacote. Maçã de peito 28,99 o quilo. Colchão mole 34,99 o quilo. Cartão Moderno, você mesmo aprova no celular e tem até 45 dias para pagar. Novo Moderno, Rua Agenor Maciel 3, na Praça do Mercado. Existe alguma coisa melhor que viajar? E ainda viajar com passe livre em todos os pedágios do Brasil? Claro que sim! No Cicobi Credicopa você adquire a sua tag e passa por 100% dos pedágios e estacionamentos conveniados com débito direto na sua conta Cicobi Credicopa. Procure a agência do Cicobi Credicopa na Praça Desembargador Frederico 37, Praça da Antiga Rodoviária. Aproveite e tenha uma viagem tranquila. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. Momento Unipam. Olha, alunos de arquitetura e urbanismo e de publicidade e propaganda do Unipam participam de palestras sobre a produção de podcasts. Alunos de arquitetura e urbanismo e de comunicação social, publicidade e propaganda do Unipam participaram no mês de fevereiro de uma palestra intitulada Podcast, na técnica e na prática. Na oportunidade, a professora Rafaela Rezende ministrou sobre o assunto e na abertura da palestra ela informou sobre o crescimento do mercado, explicando ser esse o segundo maior em número de consumidores, ou seja, 21 milhões de brasileiros ouvem podcasts diariamente. E falou muito mais ainda, a coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda, professora Regina Macedo, inclusive, explica a importância da palestra, dizendo que o podcast é mais um canal para produzir e divulgar conteúdo. Cada vez mais os alunos têm que estar preparados para dominarem novas plataformas e novas mídias, explicou Regina Macedo. Também o egresso de arquitetura e urbanismo do Unipam é aprovado em programa de pós-graduação da escola da cidade. Trata-se de Nicolas Rangel Silva. E esse ex-aluno foi aprovado no mês de fevereiro como aluno bolsista do programa de pós-graduação da Escola da Cidade, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, com sede em São Paulo. O egresso foi selecionado para o curso Geografia, Cidade e Arquitetura. Parabéns, Nicolas. E uma outra informação aqui é que ex-aluna de fisioterapia também é aprovada em programa de residência. É a Maíra Soares Pereira.
de Faria Barbosa, ex-aluna do curso de fisioterapia do Unipan, foi aprovada no mês de fevereiro na residência multiprofissional Atenção em Urgência e Emergência da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, FEMIG. A egressa atuará no Hospital Regional Antônio Dias, aqui em Patos de Minas. E ex-aluna de fisioterapia também é aprovada em programa de residência da UFO. É a Tatiane Pires de Oliveira, ex-aluna de fisioterapia do Centro Universitário de Patos de Minas, Unipan. Ela foi aprovada recentemente no programa de residência multiprofissional em área profissional da saúde da Universidade Federal de Uberlândia, UFO. A área de concentração de Tatiane foi, será, fisioterapia na atenção em saúde da criança. São informações do Centro Universitário de Patos de Minas, cada vez mais ativo. Unipan, educação que transforma. 8h30, produtor rural, essa notícia é para você. O Plano Safra 2022 já está disponível no Cicobi Credicopa para produtor familiar, médios e grandes produtores rurais. Melhor para a sua produção, que conta agora com mais recursos para custeio e investimento, comercialização, industrialização. É tudo com juros baixos e as melhores condições de financiamento. Escolha o recurso que mais combina com o seu negócio. Procure a agência do Cicobi Credicopa na Praça Desembargador Frederico 37, que é a praça da antiga rodoviária, e solicite a contratação. Edivar, vamos lá? Professor, o povo no rádio. Professor Luiz, o pessoal está perguntando aqui, até a pessoa, acho que é interessante, você acha que tem possibilidade de uma terceira guerra mundial? Pergunta do Elisander, está perguntando pelo WhatsApp aqui. Sim, Elisander, obrigado pela pergunta. Esse é um questionamento do senso comum, da opinião pública, né? Para ter um conflito de grandes dimensões, que nós chamamos de guerra expandida ou guerra indefinida, você tem que ter um equilíbrio de forças, não é? E eu acho que pela primeira vez esse equilíbrio de forças, se ele não está ainda efetivado, ele começa realmente. O que nós estamos passando, Elivander, é por uma tentativa de formar uma nova ordem internacional com protagonistas em polos diferentes, com um modelo de construção de sociedade mundial, de relações de instituições diferentes. Só para reforçar o que ela perguntou aí, professor Luiz, essa questão da OTAN pode ser uma linha vermelha, ou seja, claramente ela tem que defender os interesses dos seus países membros, sim. Mesmo que a Ucrânia não seja membro, evidentemente tem interesse de ser, a Rússia de repente pode atacar, ou o Putin vai ficar muito esperto e não vai atacar nenhum membro da OTAN, porque se atacar a OTAN tem por obrigação, essas são pelo seu estatuto de defender os seus membros, e aí pode ser o início de uma guerra. Claro, é por isso que eu acho que nós estamos num momento extremamente gravíssimo, né? Nós nunca tivemos próximo de um terceiro conflito de amplitude mais significativa, respondendo ao ouvinte, como nesse momento. O que o Zé Afonso coloca é uma questão de alta periculosidade no contexto, né? Você tem aí uma delimitação, uma linha muito tênue, aproximando rivais históricos, né? Com interpretações totalmente diferentes, com objetividades diferentes. Repito, ali a Ucrânia é a linha vermelha, qualquer ação um pouco fora daquilo que é o limite do aceitável dentro desse momento pode desencadear realmente um atrito que possa repercutir e envolver outros países. Você está vendo isso aí, a escalada, dentro da pergunta, a escalada, eu acho que a escalada militar dos países ocidentais, ela traz para o conflito um altíssimo grau de periculosidade. Você tem uma escalada, você tem aí Portugal recentemente, a Bélgica, a Suécia, a França, Reino Unido. Começaria pela Europa. A Austrália, todo mundo colocando arma, no conflito. E isso automaticamente coloca o risco em um grau de envolvimento mais amplo, muito mais profundo, muito mais significativo. Eu acho que é uma falta de sensibilidade, uma falta de habilidade da diplomacia de ambos os lados, sobretudo dos países ocidentais. A gente tem que trazer a verdade à luz do conhecimento, porque essa questão é uma questão que se pronuncia já há décadas. A gente não pode esquecer de maneira alguma da transformação geopolítica depois, do pós-guerra, Segunda Guerra, depois de 1945, a divisão das Alemanhas, a situação em que ficou o mundo depois da Segunda Guerra Mundial, Sim.
Sim. Ali você tem, né? A chamada paz armada. Por mais paradoxal que seja, né, o medo, o sentimento do medo, do armamentismo nuclear durante a Guerra Fria, ela manteve um equilíbrio. Né? Então é paradoxal. Você tinha um avanço da potencialidade de autodestruição, você tinha um antagonismo das propostas, você tinha dois importantes personagens, né? Modelos que não se relacionavam, né? Mas mesmo nesse mundo das diferenças, dos embates e da capacidade armamentista de autodestruição, o mundo manteve um certo equilíbrio. É o que nós chamamos de paz armada. Agora, a desfiguração desse mundo, do mundo bipolar, né, ela trouxe, né, novos personagens no cenário internacional e novas adversidades que durante o mundo bipolar não se manifestavam, porque existia o controle rígido dos dois blocos de influência. Então as diferenças étnicas, raciais, culturais, religiosas, as disputas nacionais territoriais, todas elas que eram fortemente controladas pelas duas potências durante o pós-Segunda Guerra Mundial, elas se manifestaram. Por isso que, ao contrário do que nós achamos, né, o mundo pós-bipolarização, ele é, sob o ponto de vista das relações internacionais, um mundo muito mais complicado. É verdade. Porque... Professor, vamos trazer aqui para o Brasil o assunto. Claro. Né? Pedindo desculpa, porque a gente sabe que o historiador, né, o professor de história, ele precisa ir mais fundo nas questões e o nosso tempo aqui é meio curto. É importante. Mas essa questão, por exemplo, você acha que o vice-presidente Hamilton Mourão tem razão quando ele diz que as sanções econômicas não vão parar as intenções do Putin? Eu acho sim. Eu acho que a gente estava falando aqui no intervalo, sanções econômicas, né, elas não conseguiram repercutir efetivamente os efeitos e as objetividades. Né? Eu estou vendo aí uma ação muito mais profunda para tentar asfixiar a estrutura econômica russa. Mas eu acho que o Putin, a Rússia está muito convicta. E não faz parte da personalidade da liderança russa, aí eu estou falando da autocrata Putin, retroceder. Eu acho que a Rússia ela vai até as últimas consequências nesse processo. A Rússia ela pode estagnar dentro de seus objetivos se seus ganhos que elas reivindicam forem contemplados. Aonde isso vai dar, só o futuro vai colocar. Mas não vejo agora na personalidade da liderança russa qualquer intimidação em relação a essas questões de sanções econômicas. Mesmo porque as sanções econômicas elas não irão repercutir efeito agora, isso é posterior. Nós já tivemos aqui, vou citar dois exemplos, que eu estou me lembrando aqui agora, a questão do Irã-Iraque e desde a queda do Fulgêncio, com a ascensão dos Castro em Cuba até hoje. Até hoje. Sanção econômica, né? Se sanções econômicas repercutissem imediatamente, retiradas de lideranças, mudanças de modelo, nesse político, né, você citou um exemplo muito bom. Cuba está asfixiada, sancionada por embargos econômicos comerciais, isolada praticamente dessas relações que são relações profundas há 60 anos. A questão palestina, a questão iraniana, por exemplo, né, tentar asfixiar o projeto nuclear iraniano com sanções, deu no que deu. É paradoxal essa questão, porque, né, você submete a população a um enorme sacrifício e, pelo contrário, você reforça o espírito de identidade nacional. Como explicar, por exemplo, né, a Venezuela mergulhada, isso trazendo para a sua pergunta, a Venezuela mergulhada numa crise econômica e social imensa, e o presidente Nicolás Maduro, né, enfrenta um processo eleitoral e sai vitorioso com 62% das intenções de voto. Existe alguma coisa que cria em torno dessa liderança uma capacidade de arregimentar mentes e, consequentemente, opções de voto. Né? Eu costumo dizer o seguinte, Afonso e Edivaldo, olha, né, grande parte dos problemas que nós enfrentamos aqui são erros diplomáticos, de avaliação diplomática. Você deu um exemplo, né? Eu desafio qualquer um a falar o contrário, né? Você cita Cuba. Se não fosse os erros da política externa norte-americana, talvez o modelo cubano, o regime cubano, ele teria se exaurido por conta própria. Né? Os Castro teriam caído, né, de Maduro, vamos assim dizer. E a Venezuela, Maduro nem estaria aí. Então há erros de avaliações diplomáticas que criam esse paradoxo. Submete a população civil a um enorme sacrifício e ainda reforça, né, o personalismo dessas lideranças.
Então parece que esses bombardeios não vão parar e o Ramalho deve estar doido aqui pra gente eu quero agora na questão do Brasil. Exatamente, eu quero fazer uma pergunta para você, Luiz, com relação ao posicionamento do governo brasileiro. Como é que você está vendo o posicionamento lá do início do presidente Jair Bolsonaro, que esteve lá inclusive antes, na semana que começou o conflito? Claro, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Não foi ele que... até fizeram memes aí que ele tinha parado a guerra, depois falaram que ele incentivou o Putin a continuar a guerra, enfim. Como é que você vê o posicionamento do governo brasileiro, que hoje, inclusive, está pedindo, falou ontem, se não me engano, com o Johnson lá para cessar fogo, etc e tal. Como é que você está vendo esse posicionamento? A diplomacia brasileira ela ficou presa entre a ética das convicções e a ética das responsabilidades, né? Demorou a se posicionar, inclusive. Demorou a se posicionar porque ficou preso, né, na armadilha das convicções e das responsabilidades. Eu acho que se fosse uma expressão própria, autocrática, sem nenhuma fidelidade de julgamento de instituições, como a diplomacia, o Brasil teria optado pela distensão ou pela neutralidade definitiva. Né? Simples. O Brasil ele tem, tanto no Conselho de Segurança como também na Assembleia Geral da ONU, condenado a ação russa, né? Mas essa, repito, no núcleo duro do governo, a intenção não era essa, porque há uma forte identificação de personalidade. Aqui nós não estamos julgando se é bom ou ruim, uma forte identificação de personalidade entre a liderança brasileira e a liderança russa, claro, né? Mas o Brasil, nas reuniões, tanto no Conselho de Segurança como na Assembleia Geral, seguiu o direito internacional, que é, obviamente, a tradição da chancelaria brasileira, o respeito às leis internacionais, o respeito aos direitos internacionais, a obediência às regras estatutárias da ONU. Eu acho que é uma forma sábia. Mas existe essa divisão, né? Tanto que o próprio presidente Bolsonaro foi muito criticado, né, dentro do seu próprio núcleo, por não ter feito uma manifestação mais contundente em relação a um alinhamento, né? Um alinhamento com, né, o Kremlin, né, com o Putin. Você acha que nós podemos ter consequências aí no futuro, não? Consequências tem. Eu gostei muito da fala do embaixador brasileiro, Carlos França, quando a Europa ela foi amadurecendo e efetivando gradativamente essas sanções através da expulsão da Rússia do sistema SWIFT, que é aquele sistema de informação de pagamento, né, que neutraliza a economia mundial. Né, ele foi muito ponderado, dizendo o seguinte, que isso vai repercutir no mundo inteiro. Né? A questão, por exemplo, da dependência que o Brasil tem da importação de fertilizantes da Rússia, né, é muito grande parte vem da Rússia mesmo. A Rússia alimenta grande parte do mercado interno brasileiro, do agronegócio, com fertilizantes. Né? Se, obviamente, os bancos russos estão sendo excluídos das relações econômicas e comerciais, porque as informações se dão até ali, né? Nós seremos afetados. Tanto que a Tereza Cristina, ministra da Agricultura, já esteve no Canadá para tentar criar, obviamente, ela já disse que não tem nem como comprar, né? Porque não tem como pagar. Sim. Não tem como mandar navio, porque não tem como passar. Então, por enquanto tiver guerra, não tem jeito de comprar nada da Rússia e Belarus também, né? Porque lá são os dois onde se compra mais fertilizante. Agora, pode abrir aí uma nova oportunidade. O governo está anunciando que deve fazer um grande programa para que o Brasil possa ser autossustentável. É incrível, é incrível. Agora, tem que acontecer esse tipo de coisa para a gente descobrir que a gente tem as coisas aqui no Brasil, né? Funciona dessa maneira. Bicho, mas é incrível como que, né, um global trade do mercado mundial de commodities agrícolas, que é o caso brasileiro, uma estrutura empresarial de produção e exportação, que é o nosso agronegócio, né, deixar falhas. Exatamente. Um país que tem essa repercussão no mercado mundial de produtos agrícolas, com essa capacidade produtiva, não tem, né, uma autossuficiência na produção de fertilizantes. É dura, né? Agora, para essa mudança de dependência aí da Rússia, Canadá e outros países, isso pode ser feito assim de uma forma mais rápida? Não pode ser feito. Não pode ser feito por um detalhe. Sim. Mas todos os países que exportam fertilizantes ou qualquer outro produto, eles têm contratos, e os contratos são a longo prazo. É verdade. Mas para que você, né, incorpore mais uma parceria, você não consegue aumentar a produção de um momento para outro para incorporar novas parcerias. E você não vai romper acordos de longo prazo com outros, né, compradores. Então, entrar nesse mercado, né, alternativo não significa que, né, segundo ela, nós temos uma reserva até outubro de fertilizantes
não significa que nós teremos garantias no mercado brasileiro para suprir a necessidade do agronegócio, mas a partir daí. Puxa, né? Bom, tá vindo, isso aí a gente já pode começar a pensar no arroz mais caro lá pro ano que vem. Aí o reflexo, esse ano não vai refletir ainda, né? Reflete. Nós temos impactos imediatos. Até porque já plantaram, né? O fertilizante. Desculpa. No caso, por exemplo, de produtos agrícolas, lembrando um pouco, o impacto é em commodities agrícolas, como no caso do trigo, isso vai chegar à padaria. É verdade. Vai chegar à padaria. E vai chegar também ao posto de gasolina. Aí é uma repercussão imediata. Né? Que eu acho também, Jota, que é um erro também, né, da política de preço de combustíveis no Brasil. E um país que tem uma autossuficiência técnica de petróleo. Nós temos uma autonomia de extração de 2,9 milhões de barris de petróleo para uma demanda de 2,7. Isso significa algo muito tênue, muito pequeno. Nós temos autossuficiência técnica. Né? E, obviamente, né, colocar o preço para o consumidor e para o setor produtivo alinhado à variação de preço do petróleo no mercado internacional. Sem falar do álcool também, né? Etanol agora. E vai aí. Eu tenho que fazer mais um intervalo, Luiz. Pedir licença a você, nós vamos para mais um intervalo. Vamos voltar para a rodada final, viu, Zé? Vamos voltar para a rodada final. Olha, a Mirasaf Brasil, a empresa do Grupo Patense, está com promoção nos planos de assistência familiar, sem taxa de adesão, mensalidades a partir de R$ 36,61 por família. Lembre-se, fazer um plano funerário é um ato de planejamento e amor para com seus entes queridos. O Grupo Patense está em Patos, Lagoa Formosa, São Gonçalo da Baeté, Varjão de Minas, Serra do Salitre. Ligue 3823-8362 ou acesse grupopatense.com.br. Intervalo 8h46, voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. Rádio Clube. De segunda a sexta-feira, pela Rádio Clube 98, você ouve o programa De Tudo Um Pouco, com Matheus Alves. Existe alguma coisa melhor que viajar? E ainda viajar com passe livre em todos os pedágios do Brasil? Claro que sim! No Cicobi Credicopa você adquire a sua tag e passa por 100% dos pedágios e estacionamentos conveniados com débito direto na sua conta Cicobi Credicopa. Procure a agência do Cicobi Credicopa na Praça Desembargador Frederico 37, Praça da Antiga Rodoviária. Aproveite e tenha uma viagem tranquila. Agora você ouve a Rádio Clube 98 no seu celular. Baixe o aplicativo Rádio Clube 98,3, disponível na Play Store. E fique em sintonia. Rádio Clube 98, a marca da informação. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. 8h47 em Patos de Minas. Dornelles Imóveis está agradecendo aos clientes que adquiriram um apartamento no Residencial Grand Prix 2. O novo lançamento é o Residencial Luiz XV. São apartamentos com 2 quartos, suíte, sala, copa, cozinha, 1 e 2 vagas de garagem. Tem sacada na sala ou quarto, porcelanato, bancada em granito, gás canalizado, aquecedor solar, esquadrias em alumínio, prédio semi-partilhado, elevador inox. O Residencial Luiz XV é o novo lançamento do Dornelles Imóveis. Fica ali no bairro Jardim Paraíso, na João Pereira da Silva 217, próximo ao Cicobi da Rua da Mata. Informações e vendas Dornelles Imóveis 999750403 e o 999750493. Você quer comprar, vender seu imóvel, acesse dornellesimóveis.com.br. Deixa eu pedir licença aqui, Edivar, para fazer uma pergunta para você aqui no programa. Um ouvinte mandou aqui um questionamento. Ele é o Vicente lá do bairro Nossa Senhora das Graças. Até nós já falamos isso aqui outro dia aqui no programa. Porque as creches do Nossa Senhora de Fátima, a creche Nossa Senhora de Fátima funciona até meio-dia. Como fazer? Os pais têm que trabalhar o dia todo. O que está acontecendo, hein? Olha, a resposta que eu obtive da prefeitura recentemente foi de que estão contratando pessoas e que não está conseguindo preencher as vagas. Não está tendo profissionais. Não está tendo profissional nesse sentido, né? Estão tentando contratar e não está tendo profissional, né? Tem inclusive editais aí de chamamentos para a contratação de pessoal para trabalhar nessas creches e não estão conseguindo. Por isso, o pessoal está trabalhando apenas em meio período. Muito bem, 8h48, vamos lá. O que mais que você tem Eu aí? só quero, resumidamente aqui, tem alguns questionamentos aqui, professor Luiz, em relação ao que os ouvintes estão passando. Tem pessoas, eu vou resumir, viu, gente? Porque é muita coisa aqui, ó. O Edinaldo está preocupado também com a questão. Obrigado, agradeço aqui a sua participação conosco. Mandou um áudio aqui muito grande, eu não vou conseguir colocar. Mas a Eliana Xavier
está preocupada também com a questão de será que essa guerra vai chegar no Brasil? E uma outra pergunta também aqui, resumindo o que o Fernando Silva me passou aqui, ele está preocupado também com a questão da Amazônia, brasileira. Será que isso pode afetar também o Brasil na questão da Amazônia, professor? Respondendo a Eliane aí, né, a guerra nesse sentido de combate, de envolvimento militar, não. Isso não chega. Agora, as consequências provocadas na esfera econômica, financeira, isso, né, vai repercutir no mundo inteiro. Né? Questão de preços, sobretudo, dificuldade de importação de componentes, né, e commodities, né, que são importantes para o setor, né, econômico brasileiro. Então, as repercussões da guerra, ela é global. Né? Ela não vai chegar ao Brasil, vai chegar no mundo inteiro. Agora, envolvimento militar, bélico, combate, não. Em relação à questão da Amazônia, se tiver esse mesmo pensamento que o Putin, que pode invadir qualquer nação livre, independente, pode acontecer alguma coisa com a nação? Não. Alguém querer reivindicar? Não. Acho que os interesses imediatos da Rússia não passam por isso ainda, não. Ô Luiz, essa questão da Rússia ter tomado o controle da maior usina nuclear da Europa, isso aí dá uma preocupação. A OTAN, inclusive, deve fazer uma reunião de emergência, porque, segundo o que estão dizendo, se ela for bombardeada, custaram apagá-la um incêndio, pode ter um problema seríssimo. Então já vou englobando a minha pergunta, seria essa, né? Para que você possa também ficar na resposta das duas, que é exatamente esse risco. Quais as chances desse conflito se transformar em uma disputa nuclear, que é o grande medo do... A questão nuclear, na minha opinião, ela funciona hoje mais como uma retórica de persuasão afirmativa por parte da Rússia. Olha, eu vou ter as últimas consequências para chegar ao meu objetivo. Sugere que pode ser. Exatamente. Né? E também uma retórica de dissuasão por parte da Rússia também, na tentativa de quebrar com a unidade europeia. Então eu entendo que nessa questão nuclear, nesse momento, muito mais uma retórica dentro dessas estratégias das narrativas, muito usado pela Rússia, né? Porque a responsabilidade, ela tem que ser uma responsabilidade mundial. Nações que não estão no centro desse conflito não têm que assumir as consequências desses embates. A questão da termonuclear de Zaporizhia, né, que é a terceira maior da Europa, uma das 10 maiores do mundo, a questão do domínio passa também pelo domínio de um país, né, sobre o outro, passa pelo monopólio das infraestruturas. O objetivo russo é realmente, né, romper com a estrutura, com a infraestrutura, né, da Ucrânia. Então é de fundamental importância, né, dominar portos, aeroportos, centrais geradoras de energia nuclear, lembrando que a Ucrânia tem 15 unidades nucleares, grande parte da eletricidade e outros componentes importantes que passam pela radioatividade é gerado nessas usinas, e a usina termonuclear de Zaporizhia, né, uma das 10 maiores do mundo. A questão né, se atingir a base de reator, aí você tem realmente o escape de elementos e componentes radioativos que podem realmente gerar uma situação de grande acidente, né, nuclear. E nós sabemos que a radioatividade, ela tem uma condutividade muito grande no componente do ser vivo, né? E isso pode gerar algo muito mais preocupante. Mas eu estava ouvindo o diretor-chefe executivo da Agência Internacional de Energia Atômica dizendo que, por enquanto, foi debelado o incêndio, que não há elevação de radioatividade, mas ele faz um alerta tremenda, né, em torno disso aí. As bombas de Hiroshima e Nagasaki foram um divisor de água na questão bélica mundial? Sem sombra de dúvida. Ela traz um componente com altíssimo grau de periculosidade e transfere para os países, para os personagens, essa capacidade de intimidação, de persuasão dos seus objetivos, né, através de um processo de intimidação. Que fique só na retórica. Que fique só na retórica, porque nós sabemos, né, qual é o grau de destruição, o nível de destruição que você tem no envolvimento nuclear. Né? Tanto que o Lavrov, que é o chefe da chancelaria do Kremlin, coloca que um terceiro conflito global seria indiscutivelmente um conflito atômico. Né? E aí... Agora, uma notícia boa dentro desse 9º dia de conflito é o corredor humanitário, né? Importante. Aí a gente volta naquela questão das narrativas, né? Que essas informações demoram a chegar. Sim. A reunião não deu em nada, não deu em nada, mas deu sim. Tá aí, ó. Né? Foram formados corredores humanitários, já vai começar a ser formado para poder retirar as pessoas. E isso aí, ô professor, é um avanço da diplomacia. Mas aí deixa claro que a Rússia não vai realmente parar. Não. Fica bem claro que aí a guerra
realmente eles vão atacar mais e mais. E a Rússia está tentando amenizar o impacto da opinião pública, que é justamente o sofrimento. Com relação aos civis, etc. Veja bem a questão das narrativas. A inteligência que você tem em estratégias de guerra. Como você pode lidar com sentimentos. Com os sentimentos das pessoas. Não, tudo bem, nós temos nosso objetivo, mas nós conseguimos abrir um corredor humanitário. É a questão da narrativa e das estratégias, né? Mas, Jota, isso é um avanço da diplomacia, né? Eu não vejo outro caminho para resolver isso a não ser através das negociações, né? Mas vejo também, ao mesmo tempo que há um avanço das negociações, de movimentos diplomáticos, eu vejo ainda uma insensibilidade muito grande, né? Como eu coloquei no início, todo mundo que lida um pouquinho com geopolítica sabe que a questão ucraniana é uma questão nevrálgica, né? Então agora não adianta o Zelensky querer o impossível, querer que a OTAN coloque tropas para divertir. Porque aí você tem uma deflagração total de uma escalada militar. E aí Caliani coloca o medo da terceira guerra, pode realmente acontecer. Veja bem, o tanto que nós estamos na linha tênue disso aí. Basta a OTAN militarizar, não é isso, né, a Ucrânia, não é isso, né, de forma efetiva. Que começa a agir, não mandar, né? Mas não só, o fato colocar soldado lá, acabou. É o que você colocou, é a linha tênue das relações internacionais. Por isso que eu acho que esse é um dos problemas, um dos momentos mais sensíveis e graves que nós temos nas relações internacionais. Bom, nosso tempo já estourou. Zé Afonso, considerações finais aí, Zé. Um minuto para você. Quero mandar um abraço aqui para Gênia, que é uma ucraniana que mora em Patos há 8 anos, por sinal foi ouvida pela Rádio Clube, e desejar que as coisas avancem em termos de entendimento da agora para frente. Importante, né? Porque muitos brasileiros estão voltando, muitos já chegaram ao Brasil, tem mais voltando, mas tem muita gente sofrendo lá, né? Todo mundo sabe disso. E nós sabemos também que tem até brasileiro que quer ficar por lá para integrar o exército ucraniano e lutar contra a Rússia, etc, etc e tal. E quero dizer também, professor Luiz, que você realmente mostrou uma grande competência no seu trabalho de professor de história, tem uma facilidade muito grande de comunicar, né, o seu conhecimento. A gente agradece muito por isso e gostaríamos que você ficasse em contato com a gente, nos atualizando dessas informações que são fundamentais para o entendimento das pessoas e para o posicionamento do Brasil com relação a essa invasão da Ucrânia. Tá ótimo, eu que agradeço a oportunidade, né? É um assunto complexo, né? Não consegue esgotar, né? E ao mesmo tempo aprofundar as explicações e as análises num tempo tão curto. Mas estou à disposição, agradeço aí, né? Aos ouvintes também, as participações que estiveram aí, né? Estamos aí à disposição. Pelo seu conhecimento, pelo seu acompanhamento dos acontecimentos, você está esperançoso de que isso aí possa terminar bem o mais rápido possível? Claro. Eu acho que a responsabilidade ela tem que prevalecer sobre as ameaças. As ameaças são globais, né? É muito difícil você lidar com as tragédias do mundo, né? Se essas tragédias são recorrentes. Nós estamos num momento civilizatório muitíssimo delicado. Né? O que está em julgamento é não só a existência do ser humano, mas sobretudo as suas relações. Nós temos que fortalecer no sentido positivo as relações, sejam elas relações pessoais, afetivas, sejam elas relações de instituições no âmbito nacional e global. Muito bem, professor. Aqui para o professor Altamir também. Tá bom. Não dá mais tempo, eu agradeço a sua participação. Aliás, Você falou aí, nós estamos vivendo um momento, aí me lembrando que ninguém está nem lembrando mais de pandemia, né? Depois dessa aí, não se fala mais em pandemia a nível global, né? Não, só fala na guerra, pode vir uma guerra, etc e tal. Mas nós estamos passando por momentos difíceis. Grande abraço, professor. Um abraço. Paradoxo, hein, professor? Em plena pandemia, quer dizer, tudo bem, tá melhorando, mas estamos ainda com uma pandemia e já entrando numa outra guerra. São os desafios do mundo, né? Nós estamos sendo preparados para coisa, talvez, quem sabe até pior pode vir aí. Grande abraço, professor. Até amanhã, Odivar. Não? Você quer vir amanhã, não? Não. Segunda-feira, então. Segunda-feira, né? Eu tenho algumas questões que eu queria falar com o professor. Não dá mais tempo. Não dá tempo, mas assim, agradeço também as participações aqui do nosso amigo. Vou falar dessa aproximação do Putin com a América Latina também. Fica pra próxima, tá? Inclusive, muitos ouvintes que tentaram passar suas informações, suas mensagens aí, poderão ser interessados pro professor. Será um prazer, Beleza? Tá segunda, Odivar. Grande abraço, bom dia. Agradecendo sua audiência em nome do Cicobi, Cara de Copa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito, Dornelles e
Imóveis, compra, venda, construções. Acesse dornelisimóveis.com.br. Minas Saf Brasil, a empresa do Grupo Patense, 38238362 ou acesse grupopatense.com.br. Unipan, educação transforma. Vem aí Otaviano Marques com Rádio Ajuda. Na sequência, Bernardo Franco com Radar. Bom fim de semana. Segunda, estaremos de volta. Bom dia, capital nacional do milho. Debate 98, sua voz na Clube. Rádio Clube 98. Em 5 décadas, priorizamos a